Olá, olá, boa noite. O pessoal tá ao vivo, tá me vendo? Conexão disponível. Opa, apareceu alguém aqui no Instagram. Nessa tá ouvindo bem? Laís Gontijo. Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um joinha aí, ou acena pelo menos, ou fala alguma coisa, só pra gente já ir testando o som, né? Ver se tá bom o som. Eu vou falar por aqui. Tô com um fone de cada um. Legal. Valeu, Laís. Eu tô com um fone de cada um porque a gente tá no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Então eu não sei assim, vou falando aqui um pouco para cada câmera, tá? E aí a gente vai ver onde chegar. No Facebook dá para ouvir bem, Tati? Tem já umas pessoas no Instagram, eles estão ouvindo bem. Aí no Facebook precisa ver se está ouvindo bem. Eu vou começando devagarzinho e à medida que as pessoas forem chegando, elas vão se inteirando do que a gente vai falar, tá? Primeiramente eu quero agradecer o convite à doutora Tatiana, uma amiga minha, ao pessoal do movimento sistêmico, que tem essa ideia de reunir consteladores com alguma experiência, com algum know-how, para trazer conteúdos que possam acrescentar às pessoas, né? Conteúdos de constelação familiar, onde as pessoas possam se enriquecer de alguma forma, seja culturalmente, seja na sua vida. Então eu acho um movimento bem positivo, né, para o que nós estamos vivendo na humanidade, um movimento onde as pessoas se reúnem para trazer conteúdos bons, conteúdos que enriquecem. Então, parabéns ao pessoal do movimento sistêmico, grato aí pela oportunidade, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou biomédico de formação, né? Algumas pessoas já me conhecem, mas eu preciso me apresentar para quem não me conhece. Então, eu sou biomédico de formação, tenho algumas especializações em assistência circulatória e respiratória, né? ECMO e algumas outras coisas mais, e estudo constelação familiar há alguns anos, entre outras coisas que eu estudo. Eu gosto muito de estudar. E hoje fui convidado para falar a respeito de epigenética e a visão, assim, como que a gente olha para isso dentro da constelação familiar, né? Como é que é essa relação de epigenética, o que é epigenética, o que tem a ver com constelação familiar. Muitas pessoas têm falado a respeito disso. Então, primeiramente, para começar explicando o que é a epigenética, e aí depois eu vou explicando a relação com a constelação e outras coisas mais. Tá? Boa noite, Manuela. Então a epigenética é um conhecimento recente, relativamente recente, que nós temos dentro da ciência, que estuda a respeito de algumas influências dentro dos nossos genes. Porque quando eu estive na faculdade, ou até um tempo atrás, nós acreditávamos que dentro do nosso material genético estavam, por exemplo, a pessoa tem tendência a ter diabetes, ela tem tendência a ser hipertenso, tem tendência a ser cardiopata. Essa pessoa provavelmente em algum momento da vida vai ter. E se não tiver, uma sorte ou alguma mudança, alguma mutação genética benéfica, e pensava que era dessa forma. E há alguns anos atrás descobriu-se, ou começou a estudar mais a respeito do que é essa epigenética. Esse epi da epigenética,
ele vem de sobre, que está acima, né? Mas como é que é isso, está acima? Esse está acima da genética, esse epi do epigenética, não quer dizer que é superior à genética, mas são como se fosse uma camada em cima que influencia no ligar ou desligar os genes. Então você imagina assim, por exemplo, todas as células do nosso corpo têm a mesma carga genética. Todas as células. Cada pessoa tem a sua carga genética. Então, todas as células tendo a mesma carga genética, o que faz uma célula ser diferente da outra? Por que uma célula é muscular? Por que uma célula é um neurônio? Por que uma célula é um hepatócito, por exemplo, que é uma célula do fígado, né? O que faz isso? E uma das coisas que se descobriu é um desses níveis da epigenética, que é alguns, durante a formação, durante a embriogênese, a formação do corpo, por mais que dentro dessa célula tenha a mesma carga genética, alguns genes são ligados e outros desligados. E assim vai, e aí a célula vai se formando. Porque o que o gene faz profundamente? Produzir proteína, produzir a estrutura celular, né? E aí compõe o tecido, e aí compõe a estrutura de um órgão, aí compõe o sistema do corpo, e aí compõe o corpo. Então é uma coisa assim, é uma coisa microscópica que existe dentro de cada célula, mas que está relacionada com todas as células do corpo. Entende? Então você imagina assim, que dentro de uma célula, uma única célula, se você desenrolar todo o material genético que existe... Boa noite, doutor Renê. Que bom que você está aqui. Então, se você... Boa noite, Marcos, também, Priscila, meus amigos queridos. E todas as outras pessoas também, Nirvana e todo mundo. Bem-vindos. Então, dentro de cada célula do núcleo celular, se você pegar toda a sua cromátide, vamos dizer assim, a sua carga genética, desenrolar ela fica mais ou menos do tamanho de uma pessoa de 1,80. Eles dizem assim, 1,82, mais ou menos, que a pessoa fica com um material genético. E isso é enrolado de tal forma que cabe microscopicamente dentro de uma célula. Olha só. Através de uma estrutura proteica chamada histona. É um pouco específico demais, mas eu vou chegar lá onde nós vamos chegar. Tá? E aí, isso é muito maravilhoso, porque dentro de cada célula tem uma infinidade de possibilidades de produzir diversas coisas, inclusive de diferenciar as células, né? E o que descobriram é que algumas dessas células, quando elas são estimuladas por mediadores de diversas coisas, elas podem ter inibição em alguns pontos dos genes. Então eles perceberam que essa molécula que inibe parte do gene, que liga ou desliga a chave do gene, de algum gene que vai produzir uma certa proteína, é o que eles chamam, é uma molécula de metila, é carbono com hidrogênio, isso é muito específico, assim, não vamos entrar tão especificamente nisso. Mas isso liga e desliga os genes. Então viram que não necessariamente o gene é só uma receita de bolo, mas é uma receita de bolo que é móvel. E aí, aos poucos, estudando mais isso, principalmente em ratos, eles viram que algumas das memórias passam através dos genes. Aí eu também não vou explicar tão detalhadamente isso, como é que isso funciona, mas isso acontece. Então isso é epigenética. Então, por exemplo, eles perceberam que alguns ratos, quando eles davam um cheiro para o rato sentir, eles davam um choque. E depois de um tempo, eles só davam um cheiro e o rato já sabia que vinha o choque, então ele fugia do cheiro. E aí gerou nele uma memória de que aquele cheiro dava medo. Aconteceu que, quando esse rato teve filhotes e eles colocavam cheiro, os ratinhos fugiam do cheiro, sem saber que dava choque. Isso já passou como uma memória genética. E isso aconteceu com a próxima geração, com os netos daqueles ratos. Então eles perceberam que existem memórias que são transmitidas através dos genes. Tá? Isso é uma coisa assim que ainda está num ponto de relação, como teoria, não tem nada assim 100% certo, mas com os animais já tem evidências muito fortes, por isso que a gente cita estudos em animais.
E eles viram que, por exemplo, um rato chamado agouti, que é um rato amarelo, gordo, que tem mais tendência a ter diabetes, a ser cardiopata ou ter mais câncer, quando eles mudavam a alimentação, eles sofriam uma alteração genética que os filhotes daquele rato não nasciam mais obesos de pelo amarelado, e sim nasciam magros de pelo cinza. Então começaram a ver o quanto que isso influencia. E isso gerou o estudo da epigenética. Então a epigenética hoje em dia, para nós, as pessoas que estudam o conhecimento sistêmico, é a influência do meio em quem nós somos. Tá? Lógico, quem nós somos é muito mais do que o nosso corpo. Mas o nosso corpo faz parte de quem nós somos e influencia quem nós somos. Porque através do nosso corpo, nós temos a oportunidade de ter as experiências que nós vivemos. Né? Então, alguns traumas, eles modificam até fisicamente a pessoa. E isso, assim, eu digo muitas vezes nos workshops, né? Que as pessoas nascem muito parecidas. Os bebês nascem ou careca, ou com pouco cabelo, sem dente, sem muitas lesões nas peles. A maioria dos bebês, né? Claro, não estou falando de doenças congênitas. Mas nós nascemos tudo parecido. Mas à medida que nós vamos crescendo, as marcas começam a surgir. As pintas, as marcas de espinhas, as cicatrizes, que são as marcas das nossas experiências, né? Os cabelos caindo, algumas pessoas tatuam. Então isso faz parte da nossa vivência e isso também influencia o nosso interior, a tal ponto que hoje se sabe na epigenética que influencia os nossos genes. Então muitas vezes o que se come, o que nós comemos, influencia o nosso corpo. Influencia, isso já tem estudos genéticos estudos populacionais, que pessoas que passaram fome durante a guerra, por exemplo, na Holanda, os filhos, nas gerações depois, ficaram obesos e com maior tendência a diabetes e hipertensão, porque comem muito mais. Entende? Então viram que algumas memórias são passadas via genes. E isso é uma das coisas que eu acho interessante. E nós das constelações familiares, eu me lembro mais ou menos em 2008, eu não estava, mas eu ouvi dizer que o Bert falou isso num seminário, que através das constelações familiares, algo da genética pode ser modificado. Isso naquela época foi uma coisa assim, nossa, que... E hoje em dia com a epigenética estão vendo que isso é possível. Sim, isso é possível. Porque é uma ressignificação de um trauma. Onde é que as constelações familiares atuam, né? Elas atuam dentro da alma, mas elas também atuam dentro da alma em nossos traumas. A gente vê que as constelações familiares, eu falo isso também, por estarem em sintonia com a alma, atuarem dentro da alma, a gente precisa entender um pouco o que é essa alma que a gente fala. Porque às vezes pode dar a entender que a alma é uma coisa religiosa que a constelação fala. E não é disso que se trata. A alma que se fala na constelação familiar é da origem da palavra alma, que vem de ânima, daquilo que anima, da vida, da nossa vida. E todos nós temos essa vida e ela compõe as nossas células. E ela faz com que os nossos genes, com que as células funcionem, com que exista o que a gente chama de homeostase, né? Então, essa alma que a gente mexe na constelação familiar está em sintonia com essa vida que a gente vive. E a vida que a gente vive é o ser quem a gente é, está diretamente relacionado às experiências que nós tivemos, às coisas que nós vivemos. Então eu sou do jeito que eu sou porque eu tive as minhas vivências, porque tive um irmão, meu outro irmão nasceu, ou talvez um irmão tenha perdido, ou os meus pais foram casados ou foram separados. Cada momento importante da nossa vida modifica a nossa ação, modifica quem nós somos.
E isso faz quem a gente é e porque foi como foi, por exemplo, se os pais se separaram ou se a pessoa perdeu os pais, aquilo age tão dentro da pessoa, tão internamente, que é uma maneira que ela vai se portar diante dos próximos relacionamentos. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que perde os pais cedo, pode ser que durante um novo relacionamento, até amoroso, ela tenha medo de perder aquele amor dela. E trate aquele relacionamento, aquela necessidade de ter a pessoa, como uma necessidade de segurar a pessoa na vida. E que se ela não tiver aquela pessoa, ela vai morrer. E algumas pessoas chegam a cometer suicídio se perde uma pessoa. E às vezes tem um fundo sistêmico nisso, um fundo histórico nisso. E isso tem um efeito corporal, e esse efeito corporal atua dentro dos genes. Isso é interessante porque a gente vê, tem estudos, por exemplo, que eles sabem, eles conhecem os tipos de mães que os ratos são. Então existem as mães que são muito cuidadoras, que lambem os filhotes e cuidam, e existem as mães que não cuidam muito dos filhotes, que não lambem, não dão muita atenção. E tem as mães entre isso, mas eles escolhem os extremos. E quando nasce uma prole de outras mães, eles colocam para as mães sabidamente que tratam bem ou não tratam tão bem dos filhotes. E aí, o que eles perceberam? Eles viram a carga genética desses filhotes assim que eles colocaram para essas mães cuidarem, e com 14 dias depois, e mais tempos depois, isso assim, dias para os ratos, para nós significa meses e anos, né? Eles viram que tinha toda uma alteração genética, que eles chamam de metilação. Eles medem a metilação dos genes, fazem um mapeamento, por isso que eu estou fazendo esse calmão, né? Eles fazem um mapeamento genético e viam que tinham alterações genéticas, ou seja, os genes estavam em movimento. Entendeu? E o que aconteceu ao longo do tempo com esses ratos que não eram tão bem tratados pelas mães? Eles tinham uma tendência maior a vícios, uma tendência maior a insegurança e agressividade, por exemplo. E os que eram bem cuidados pelas suas mães, eles tinham menor metilação, menor alteração e se sentiam mais seguros. Isso vai direto num receptor do glucocorticoide, eu não vou explicar muito isso assim, mas ele vai direto num receptor cerebral dos ratos que maneja o estresse, por exemplo. Então, hoje em dia, no nosso ritmo de vida de estresse, isso está o tempo todo alterando a nossa genética também, porque isso gera a necessidade de produção de proteínas, a necessidade de produção de diversas substâncias, que isso cronicamente pode levar as pessoas a se adoecerem. Entende? Então, nós podemos olhar disso de uma forma microscópica, através dos genes, ou uma forma macroscópica, como a gente olha através das constelações familiares. Mas o que me chama a atenção dentro desse estudo de epigenética é que muitos estudos veem a relação da mãe como uma relação fundamental para uma longevidade, uma boa saúde dos filhotes. Então, principalmente as mulheres, lamber os filhotes, cuidar dos filhotes, isso tem um efeito muito benéfico para a longevidade, uma sensação de segurança. Isso foi feito com macacos, foram feitos os mesmos estudos. E isso vai de encontro direto com o que o Bert falava, da importância da mãe, do quanto que a mãe influencia a nossa relação com a mãe, na verdade, a importância do nosso relacionamento com a mãe, de como que isso influencia o jeito que a gente se pauta na vida. Quem, né, toma a mãe tem a cara de sucesso, então quem toma a mãe, quem se dá bem com a mãe, tem uma grande chance. Eu não gosto de usar termos absolutos em constelação familiar, dentro de coisas humanas, porque eu acho que não cabe o absolutismo, sabe? Mas é uma grande chance das pessoas serem bem-sucedidas, de terem um êxito nessa relação com a mãe. E a epigenética vem mostrando isso, é muito interessante. Então, assim, um dia desses eu atendi uma senhora e ela falou assim, nossa, que eu dei essa explicação a respeito da alma e de como a constelação familiar trabalha em sintonia com a alma
e como nós somos um reflexo de todas as nossas experiências, e isso reverbera nas gerações posteriores, nas nossas gerações futuras. E ela falou assim, então quer dizer que nós somos responsáveis pelos nossos descendentes, nós somos responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente? Eu disse, com certeza, nós somos responsáveis. Nós somos muito responsáveis pelos nossos filhos, nós somos responsáveis pelo que a gente faz no nosso trabalho, nós somos responsáveis pelos que nós pensamos e aquilo que nós geramos dentro do nosso corpo de reações químicas que vai atuar nos nossos genes. Nós somos responsáveis. Agora, nós também não podemos ficar se engessando achando que a gente tem que viver de uma maneira perfeita e rejeitar os nossos defeitos ou rejeitar os nossos passados porque os nossos pais fizeram aquilo com a gente, então agora daqui para frente, poxa, a culpa é dos meus pais e tal. Não é desse jeito. Não é, é do jeito que eu, isso é o que eu estou querendo expor, do jeito que eu vejo, tá? Também não tento ser absoluto do jeito que eu penso. É o que eu conheço do que o Bert explica. Então, a gente não pode mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o que nós fazemos com o nosso passado. Então, a gente tem os nossos genes do jeito que é, tem as nossas limitações do jeito que é, e a gente está sujeito a isso? Está sujeito a isso, sim. Não precisa ser perfeito. Mas também nós podemos transformar em nós, inclusive geneticamente, hoje se sabe, através de bons hábitos, por exemplo, bons pensamentos, bons sentimentos, reconciliando as nossas relações. Isso são coisas fundamentais, porque nisso vai ter alterações dentro do nosso corpo, onde vão gerar reações químicas, onde a gente vai poder olhar para a realidade de uma outra forma. Ou, olhando de uma outra forma, nós vamos poder alterar o nosso corpo, gerar reações químicas que vão mudar o nosso corpo, do jeito que pode ser, ou amenizar algumas coisas. Então, a gente pode perceber com tudo isso que a manifestação das doenças tem os seus, eu já disse isso acho que numa live aqui, tem o seu efeito sistêmico dentro de si, dentro dos nossos relacionamentos, dentro de um sistema. Mas hoje, falando de epigenética, eu estou falando dentro de cada um de nós. Né? Então, as doenças têm esse efeito também. Tá? Então, eu vejo que as constelações familiares relacionadas à epigenética, nós podemos ampliar, é uma maneira de ampliar o olhar, para perceber o quanto nós temos de ferramentas disponíveis na nossa vida para conseguir encontrar algo para sofrer um pouco menos. O Bert dizia assim, que às vezes ele fala assim, é mais fácil sofrer do que resolver. É uma das frases. Assim. Às vezes é mais fácil para a pessoa ficar sofrendo do que sentir uma dor de olhar para uma coisa difícil, de revisitar um trauma e resolver aquilo dentro de si, ressignificar aquilo dentro de si. Porque revisitar uma dor, muitas vezes, é reviver um passado. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real, o que não é. E muitas vezes, através de uma vivência no campo, uma vivência anímica no campo, né, da alma, nós revisitamos um trauma que às vezes é um trauma que age de outra geração, 2, 3 gerações, e que mesmo que a gente não perceba, nos toca e tem uma série de reações dentro dos nossos relacionamentos, mas que nós temos condição de revisitar isso, olhar de frente, reconhecer aquilo que é. Esse é o primeiro passo. Isso é o que as constelações familiares podem trazer. Que é o que eu digo daquele livro vermelho do Bert, né? Que aqui no Brasil chama Constelação Familiar, Constelações Familiares, né? Quando a gente pega o título em alemão é Erkennen was ist, que o René pode traduzir melhor que eu, né, René? Que é reconhecer aquilo que é. Reconhecer aquilo que é. Esse é o primeiro passo. Então a gente revisita um trauma. E o que é um trauma, muitas vezes? É uma separação.
é uma morte, é algo que se partiu dentro de nós. E esse algo, ele, de uma certa forma, nos congela dentro da alma. Ou algo de nossos ancestrais fica parado ali. E aquilo, ainda não se sabe se isso tem a ver com a epigenética, mas o Bert falava um pouco disso, aquilo se reverbera através das gerações. Tá? E aí a gente olhar e reconhecer aquilo que é, sim, houve essa separação, sim, aqui houve um agressor, sim, aqui houve um, uma vítima. Sim, eles ainda têm dentro de si essa luta que reverbera na minha alma e eu sinto essa luta de uma vítima ou um agressor. Eu sinto uma guerra interna em relação a determinado relacionamento, por exemplo. E quando a gente consegue, por exemplo, através das constelações familiares, através das ordens do amor, reconhecer e ver que cada um tinha o seu motivo, por exemplo, e eles podem se olhar de frente e dizer, sim, fui eu matei você, eu sinto muito. Essas frases têm um efeito dentro da alma e um efeito nos ouvidos de quem ouve. E isso faz com que daquele trauma, daquela separação, muitas vezes com uma morte, eles possam se olhar e se reunir sendo iguais. Esse é um dos princípios da constelação. E é quando o princípio da cura de algumas doenças, por exemplo, unir aquilo que estava separado dentro da alma. Então, muitas vezes, o que se manifesta no corpo como uma doença é o último elo de algo que aconteceu há muito tempo dentro da alma. Às vezes, gerações. E quando a gente consegue reunir isso dentro de nós, seja pelo pensamento, seja pelo sentimento, seja pela alma, isso tem um efeito que vai alterar quimicamente o nosso corpo ao longo do tempo. E isso pode ter uma ação genética, sim. Hoje se sabe disso. Tá? Não quer dizer que é a cura de todas as doenças, porque é aquilo que eu digo, o limite da ação na alma é o destino. É o destino. Agora, o destino já está traçado, né? Às vezes a gente fica nessa, assim, o destino já está traçado ou sou eu que traço? É você que é você que traça e já está traçado. Porque tudo que você escolher é um reflexo do seu passado. Então, assim, isso é um assunto, assim, para uma outra live, falar a respeito do destino. Mas todas as suas atitudes são reflexos de algo que aconteceu no passado. Dificilmente se consegue se separar disso. E para isso, para a gente poder fazer algo diferente, é preciso muitas vezes revisitar esse acontecimento, para a gente ressignificar isso dentro de si. E encontrar um novo crescimento. Então, não é que necessariamente cure todas as doenças, né? Porque também cada ser humano tem o seu tempo de vivência, tem o seu tempo para viver. E, consequentemente, quando chega a hora de cada pessoa, é a hora. E isso é uma coisa importante de ser considerada dentro dos relacionamentos. E eu digo isso, que cada trauma, cada momento, cada vivência que a gente tem, né, cada pequenas separações que nós vivemos são ensaios para a morte, para a grande separação de alguém que a gente ama ou da nossa própria vida. Então, são coisas que a gente examina e reflete dentro da constelação familiar. Tem algumas perguntas aqui para eu responder. Eu vou começar respondendo as perguntas. E aí a gente vai falando mais. Pode
Pode ser? Espero que possa ser. Tá? Eu não sei se alguém quer que eu fale mais a respeito de alguma coisa específica que eu falei ou não terminei de falar. Peço a gentileza que pode perguntar, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Como a epigenética se dá no caso dos filhos vindo da doação de óvulos ou esperma? Entenderam? Como a epigenética se dá no caso de filhos vindos da doação de óvulos ou esperma? Olha, vou responder dentro da epigenética, tá? Ela perguntou dentro da epigenética. Posso até falar uma coisa dentro da constelação familiar, mas vou falar um pouco dentro da epigenética. Existe um estudo bem interessante que eles pegaram ratos, dois tipos de ratos da mesma espécie, mas de fenótipos diferentes. Um era uma rata branca e outro uma rata branca e marrom. E aí, quando os filhotes dessas ratas nasceram, eles trocaram de mães. Colocaram os do branco e marrom na branca e da branca nas branco e marrom, na mãe branca e marrom. Para ver o que isso acontecia. Eu vou chegar na resposta da pergunta, mas só para fazer um link disso. E quando esses ratinhos se desenvolveram, os ratos que eram para ser brancos, que eram só brancos, eles mudaram o fenótipo para se parecer com as mães adotivas. Então, dentro da epigenética, se vê que, na verdade, os nossos genes não são um mapa fixo, mas eles estão constantemente alterando. E por isso que muitas vezes a gente vê em filhos adotivos parecidos com os pais que adotam, né? E no caso de filhos vindos de doação de óvulos ou esperma, eles têm a genética, têm a carga genética, têm a sua história familiar, que isso reverbera não só na sua genética, mas na alma que forma. Porque olha só, como ela falou especificamente dentro de óvulos e esperma, eu gosto de explicar isso, porque eu também estudo medicina tradicional chinesa. Os óvulos e o esperma, para a medicina tradicional chinesa, eles não têm matéria, eles são energia pura, condensada. É a energia ancestral, a energia Jing, que eles chamam. Jing para alguns, mas é Jing, que é a energia ancestral. Então é uma energia que vem dos nossos ancestrais desde a origem da humanidade, que vem sendo transmitida de geração após geração. E dentro disso existe toda a nossa carga hereditária, nossa carga ancestral. E quando um óvulo encontra um espermatozoide, essas duas energias ancestrais são tão potentes através do amor que une os óvulos, né? Que de uma certa forma é o amor de alguém que faz isso, que gera um Big Bang. E a partir daquele momento, aquela energia começa a gerar matéria. Começa a gerar células. E isso começam, do ponto de vista corporal, essas células começam a gerar o que eles chamam de células-tronco, que são células indefinidas. E de acordo com a formação, com os meios que geram isso, o corpo da mãe é fundamental para isso, ele vai gerando um meio onde tem uma diferenciação celular, e aí já age epigenética para diferenciar, porque elas têm a mesma carga genética, para quem não está desde o começo, tem a mesma carga genética, mas de acordo com o meio, ela vai se alterando e vai se transformando em célula hepática, célula neural, célula miócitos, né? Células musculares, células dérmicas e tal. E aí formam um ser. Então, existe o mapa, mas esse mapa ele é móvel. Agora, existe essa base, ele não vai ser diferente do que ele é. Então, não está de todo errado o que a nossa genética é. Mas quando se tem essa doação desse esperma ou a doação desse óvulo, age, de uma certa forma, a carga de quem deu. Entendeu? E aí tem uma série de repercussões. E isso a gente vê através das constelações familiares, que, por exemplo, em doação de óvulos ou esperma, que não se sabe quem é o pai, muitos filhos buscam saber internamente.
É muito similar ao que acontece com o filho adotivo. Dentro dele gera uma sensação de rejeição por não conhecer a sua origem. Tá? Ele tem a consideração do pai e da mãe que os criou, que o adotou, tem isso. Isso é fundamental para a formação. Como eu disse, a experiência da pessoa faz quem ela é, com certeza. Mas dentro da alma tem aquela necessidade de buscar a sua origem. Porque é uma coisa assim, inclusive que o meu pai me falava, e eu acho muito bonito e eu falo isso, é que nós somos como flechas atiradas no ar. E a mãe é o ar que o pai acorda. Que o pai é quem impulsiona para o mundo. E quem não está em sintonia com a força que o impulsionou, dificilmente acerta o alvo. Então, as repercussões de óvulos doados, espermas doados, podem ser essa. Como eu disse, eu não gosto muito de absolutismo. Isso pode acontecer. E quando isso surge como um problema, existem diversos recursos para que a pessoa encontre maneiras, dentro de si muitas vezes, onde ela possa resolver aquilo. Pode ser buscando os pais que deram o espermatozoide, o óvulo, pode ser assim, pode ser de diversas outras maneiras. A constelação familiar é um grande recurso para isso, onde a pessoa pode encontrar dentro de si a sua relação com seus pais. Pode perceber, ao olhar no espelho, os olhos do pai, o sorriso da mãe, e perceber que ela acorda com seus pais todos os dias. E com certeza uma parte dos seus pais, mesmo que doaram, estejam lá longe, reverbera um olhar para dentro de nós. Isso a gente vê nas constelações familiares, é uma das coisas assim mais profundas e mais bonitas que eu vejo. Quando a gente pode reconhecer em si mesmo os olhos do pai, o sorriso da mãe e um amor que nos gerou e que nos mantém vivo. Isso é uma grande ressignificação, que não é só uma coisa mental, é uma coisa de dentro para fora, que uma vez que a gente consegue desenvolver isso, isso tem um efeito em todos os nossos relacionamentos. Claro que, eu mais uma vez digo, nós não precisamos ser perfeitos. Deus me livre, eu não sei se eu posso dizer isso, mas assim, eu não tenho essa pretensão de ser perfeito. Eu gosto de ter uns defeitos porque me faz ficar vivo, me faz crescer, me faz ter o que aprender e conhecer tantas pessoas queridas que eu conheço e hoje estão aqui nessa live me assistindo. Então isso é uma pergunta, deixa eu responder outra. A resposta foi longa, né? Falei um pouco das constelações, né? Na constelação familiar há algo sobre doenças autoimunes? Há algo sobre doenças autoimunes. Às vezes eu sou um pouco literal nas perguntas. Tem algo. Tem sim. Algo a respeito das doenças autoimunes. Agora, muitas vezes a gente entrega assim, né, uma coisa, quando a pessoa tem uma doença autoimune é tal coisa. Aí a pessoa já começa a buscar dentro dela, então deixa eu ver aqui na minha família, eu tenho isso e tal. E ela fica ali, né, investigando aquilo dentro dela e olha, do jeito que eu conheço a constelação, não é bem desse jeito que a gente faz. Eu vou responder do jeito que a pessoa quer, mas eu quero explicar isso porque eu acho isso uma coisa importante, porque a constelação familiar não é só um conhecimento, não é só uma ferramenta, como algumas pessoas dizem. A constelação familiar também se trata de uma postura em relação a nós, em relação à nossa vida. Então, por exemplo, em relação às doenças autoimunes, o que a gente percebe muitas vezes é que existe dentro da pessoa uma guerra. Alguém quer matar alguém de dentro de si. Às vezes a própria pessoa quer matar ela mesma, que é uma doença autoimune. As células atacam a si próprias. Tá? Isso é uma doença autoimune. Mas o que a gente vê? Que muitas vezes, isso é um padrão que existe,
isso o Renato Bertatti, que é um mestre querido, fala bastante. Isso muitas vezes está relacionado a uma briga dentro da família. Dois lados da família que não se aceitam, não se respeitam, brigam entre si. Então, as doenças autoimunes estão relacionadas a isso, muitas vezes. Isso não quer dizer que é 100%, né? Não é absoluto. Mas muitas vezes é isso, tá? Então, essas são as doenças autoimunes. Então, mas não é uma coisa para pesquisar, então, poxa, então eu tenho isso e tal. Mas algumas vezes que a gente constela isso é constatado, sabe? Eu já vi, por exemplo, uma pessoa com uma doença autoimune que eu constelei e eu não me pauto assim, então vamos ver aqui se essa pessoa já tem essa briga. A gente busca o que é essa doença. E a partir do que se mostra na constelação, a gente vai seguindo o que se mostra. E o que se mostrou é que na geração do avô dela, houve uma maldição, ou seja, uma proibição de um relacionamento amoroso. Se mostrou na constelação, se você me perguntar agora como é que eu vi isso, eu não me lembro. Mas foi o que mostrou e eu falei disso. Olha, o avô não podia casar com essa avó. E aí falei mais alguma coisa e tal, e a constelação aconteceu assim. Passaram 2 meses, a pessoa me procurou, dizendo que ela não tinha acreditado na constelação, mas que ela foi pesquisar na família e realmente tinha acontecido aquilo, que eu tinha razão. Eu não, né? A constelação familiar tinha razão. Porque se mostrou lá e eu só descrevi aquilo que eu vi. Então, mais uma vez se confirmou. Eu ainda não vi em doenças autoimunes outra coisa que não seja uma guerra interna de alguém que deseja que o outro morra. Eu já vi também uma vez uma doença autoimune na pele da pessoa que não tomava o pai. E a frase que dizia dentro dela é: eu quero que você morra, para o próprio pai. Mas o pai já tinha morrido. E aí dentro dela aquilo começou a se mostrar na pele. E ela se coçava. Ou seja, ao mesmo tempo que era um jeito que ela matava, era um jeito que ela acariciava o próprio pai. Então achei muito bonito. Isso foram as que eu lembrei das doenças autoimunes. Mas tem outras coisas mais, né? Outra pergunta. Quem tiver mais pergunta pode fazer, tá? Ainda temos alguns minutos. Se tiverem mais perguntas a respeito de epigenética ou de constelação especificamente, ou relacionando as duas, né? Estou à disposição, tá? Aí uma outra pergunta. Como é possível se obter a cura de doenças hereditárias? Como é possível obter a cura de doenças hereditárias? Não sei. Se eu soubesse, tá ganhando um dinheirão aí curando o povo, né? Mas eu não sei. Ainda não descobri essa. Agora, tem estudos avançados a respeito de, por exemplo, do lado epigenético. Existem estudos avançados a respeito de drogas de inibidores de metilação em alguns sítios, vamos dizer assim, né? Sites específicos dos genes, onde ela pode, de repente, inibir um fator tumoral. Entendeu? Sim, compulsão alimentar. Já fala, Eline. Entendeu? Então, por exemplo, é uma das coisas que eles esperam ao longo do tempo aí é descobrir através desses inibidores, por exemplo, o que a gente come influencia diretamente o nosso corpo, influencia a epigenética. E perceberam que os vegetais verdes, eles têm inibidores de metilação, ou seja, os genes ficam mais fixos, inibe algumas doenças. Então, a pessoa come verde, tá? Do ponto de vista da constelação familiar, as doenças hereditárias, a gente vê que as doenças elas estão relacionadas a algo que aconteceu na alma. Como eu disse, muitas vezes um trauma que aconteceu dentro da alma. E através da constelação familiar nós podemos olhar para isso. E olhar, reconhecer aquilo que é. E através das ordens do amor, se for possível, é possível unir aquilo que estava separado. E isso, por mais que não cure a doença,
muitas vezes tem um efeito dentro da alma daquela pessoa. Então eu digo assim que muitas vezes as constelações familiares para doenças, algumas vezes a pessoa pode encontrar cura, pode. Algumas vezes ela pode encontrar um tratamento para se curar. Algumas vezes ela não vai encontrar uma cura, mas ela vai encontrar um tratamento onde ela possa viver com mais paz com aquela doença. Ou algumas vezes, é uma coisa que a gente faz na constelação familiar, algumas vezes ela precisa se despedir com amor. E aí se fala do amor que conhece a despedida, que aí ela pode aproveitar o tempo que tem para amar aqueles que a amam e reconciliar com aqueles que precisam ser reconciliados, entende? Então esse é o efeito. Então uma pessoa com doença hereditária, eu vejo que isso é uma das coisas que eu penso, né? Não é uma solução, a constelação familiar não é para curar ninguém, até onde eu vejo, né? Não é para curar ninguém, mas é um caminho para se curar, para se encontrar uma cura para a alma, entende? É um caminho para se encontrar uma cura para a alma. E uma vez que a gente está reconciliado na alma, isso tem um efeito dentro de nós e às vezes isso reverbera nas gerações, reverbera epigeneticamente em nós. E aí, por exemplo, os filhos podem não desenvolver aquela doença. Algumas vezes, por exemplo, quando a gente constela um diabético, eu já fiz isso, não necessariamente ele vai deixar de ser diabético, né? Ele pode viver com mais paz, ter uma glicemia mais baixa, conseguir se controlar, ver a sua alimentação e tal. Mas algumas vezes aquilo se reverbera nos seus filhos. E pode ser que sim, pode ser que não, os filhos não desenvolvam a doença. Entende? Então, é um dos princípios, tá? É isso. A compulsão alimentar. O que eu posso falar a respeito disso? Bom, compulsão alimentar. Hoje nós estamos falando de epigenética, constelação é epigenética, né? Então eu vou falar um pouco de cada. Existem alguns genes que estimulam a produção de insulina ou inibem a produção de receptores de insulina, e isso faz com que as pessoas tenham mais desejo de comida, às vezes não é nem fome. Que as pessoas percebem isso como ansiedade. Existem alguns traumas que as pessoas passam que geram dentro delas necessidade de comer, como uma maneira de sentir algum prazer para que ela se acalme. Então, é uma maneira de se automedicar para uma ansiedade, tá? É um transtorno de ansiedade. E existem casos onde a pessoa tem compulsão alimentar porque ela sente um vazio dentro de si ou algum problema em relação com a mãe, entende? Então, assim, podem existir diversas causas e podem existir diversos tratamentos. Por exemplo, na acupuntura existem alguns tratamentos interessantes para isso. Mas a constelação familiar, ela busca essa origem dentro das relações básicas de compulsão alimentar. A gente vê que muitas vezes está relacionado com a relação com a mãe, sim, né? Compulsão alimentar, uma alimentação que faltou. Ou porque a pessoa não pôde tomar, ou porque a mãe não esteve presente, ou porque tinha algo na relação, porque às vezes as pessoas pensam que ou a mãe é perfeita, né, e amamentou e sentiu aquele prazer em amamentar, ou a mãe repudiou o filho e doou o filho. Existem momentos para as mulheres, eu não sou mulher, mas eu posso falar porque eu conheço algumas, inclusive a minha esposa me conta isso, que tem momentos que não é tão prazeroso amamentar, então assim, isso gera dentro dela sentimentos, gera reações químicas, isso gera nas crianças, isso é natural, né? Isso faz uma mulher ser mais fraca ou mais forte, isso não quer dizer nada. E isso compõe, cada uma dessas atitudes compõe a história da pessoa. E a pessoa vai viver para aquilo lá e aquilo vai gerar dentro da pessoa, por exemplo, uma dificuldade onde ela precise aprender a atravessar. Às vezes,
aprendendo a olhar para a mãe com mais amor, por exemplo. Ou se controlar, ter mais domínio de si mesma. Entende? Então, todas as coisas que a gente vivencia, que são difíceis para a gente, difíceis nas nossas relações com os nossos filhos, não são de todo mal ou de todo bom. Tem essas oportunidades de gerar dentro deles, porque nós estamos compondo a nossa história. Como a gente tece um tecido, né? Nós somos o tecelão do nosso tecido da nossa vida, nós somos os compositores da melodia da nossa vida. É isso, a gente vai compondo e existem as dissonâncias para que a gente possa valorizar os momentos de harmonia também, para que a gente possa valorizar os momentos belos, para que a gente possa crescer, né? E isso entra dentro de uma coisa que uma vez eu ouvi o Bert dizer isso para a pessoa. Ele disse assim: sabe o que eu digo para os meus defeitos? Ele olhou para a pessoa e disse assim: sabe o que eu digo para os meus defeitos? Obrigado. E aí ele deu um sorriso. E aí ele disse assim: sabe por quê? Porque os meus defeitos é que me mantêm aqui. Os meus erros é que me mantêm aqui. Esse é um plano onde as pessoas não existe perfeito. Foi o que eu me lembro dele dizer com as minhas palavras, tá? Ele disse assim: o perfeito está morto. Ou seja, está no mundo dos mortos, né? E os defeitos é que mantêm a pessoa viva, porque é o que ela tem para melhorar, ela tem para crescer, ela tem para se movimentar, né? O perfeito está concluído e aquilo que está imperfeito tem ainda o que crescer, o que evoluir. E assim a gente vai aproveitando esse plano aqui, a convivência com as pessoas e tal. Tá? Mais uma pergunta aqui, dá tempo ainda. E doenças relacionadas ao útero, miomas e endometriose, em várias parentes que se repetem. Olha, do ponto de vista epigenético, eu ainda não tenho conhecimento a respeito disso, tá? Mas eu posso responder um pouco a respeito da constelação familiar, se eu tenho um pouco de conhecimento. Pouco, mas eu tenho alguma experiência. Olha, o que a gente vê algumas vezes é que está relacionado a abortos, tá? E aí entram coisas mais profundas, porque quando se dá assim várias pessoas da família, muitas vezes se repetem, é porque existem padrões repetindo-se dentro da família e algumas vezes, eu diria assim, muitas vezes, está relacionado à mesma origem daquilo. Quer dizer que uma vez que a gente reconcilia aquilo dentro da alma, todas as pessoas vão se curar? Não, porque cada uma tem a sua história. Mas a pessoa que busca essa cura, muitas vezes ela tem condição de encontrar isso e reconciliar. E o que eu vejo é que está relacionado a abortos. Agora, como é isso, né? Dentro das nossas histórias existem abortos, pessoas que cometeram abortos, isso é muito comum, pessoas que tiveram abortos espontâneos, e existem pessoas que morreram no parto, e existem pessoas que eram aborteiras. E isso gera trauma dentro das pessoas, às vezes culpa dentro de uma pessoa de tamanho peso, que isso é um princípio de doença. Isso é uma das coisas do amor que adoece. Quando ela faz algo difícil e se sente culpada para o resto da vida. Com certeza isso tem um efeito epigenético, que é o que nós estamos falando hoje, de reações químicas que ao longo do tempo, de estresse, de necessidade de sobrevivência, de medo, e tudo isso que vão gerar uma acidose no corpo que geram reações onde ela vai se adoecer. Isso pode existir. Mas alterar geneticamente, onde isso vai se repercutir nos seus descendentes, pode ser uma culpa profunda, sabe? Então, assim, dizer exatamente o que é só através de uma constelação, e a constelação da pessoa que faz é única. Existem os padrões, mas a constelação é única.
Então, muitas vezes está relacionado a isso. Então, eu já vi endometriose relacionada a uma memória de uma pessoa que fez muitos abortos. Tá? Eu já vi endometriose ligada a uma pessoa, e aí ela não podia engravidar, ela tinha endometriose e não podia engravidar, ao medo de alguém que morreu no parto. E isso é uma coisa assim fundamental, mesmo que a criança tenha sobrevivido, né? Isso é uma coisa fundamental, porque isso, a epigenética explica bem que durante a formação do corpo, né, quando aquelas células que eu estava falando a respeito das células tronco, que elas vão se diferenciando, toda a reação da mãe influencia diretamente. Se ela fumou, se ela usou droga, se ela os tipos de alimentos que ela consumiu, os tipos de estresse que ela viveu, isso gera uma reação no corpo que isso vai alterar algo dentro da formação do feto. Algo na formação daquele corpo. E já tem estudos a respeito disso, a respeito de receptores de glucocorticoide numa área específica do cérebro, que vai fazer com que a pessoa tenha muito mais ansiedade e não saiba lidar tanto com estresse quanto outras pessoas e tenha medos ou depressões e outras coisas mais. Entendeu? Então, pode estar relacionado a algumas coisas. Então, assim, vocês estão entendendo. Então, coisas que você pode trabalhar isso, né? E conhecer, e estudar, e buscar recursos. Tá? Existe um outro recurso que eu acho bem interessante, que é a cinesiologia. A pessoa pergunta para o corpo, o biomagnetismo, por exemplo, pergunta para o corpo e o corpo vai respondendo. E ali encontram coisas que a pessoa nem sabe às vezes, mas quando a pessoa fala, foi isso aqui com tal idade, ela lembra, minha mãe passou mal, quase morreu, ou meu pai se separou, e aí aquilo lá deixou um efeito, uma marca no corpo. E isso é o trauma, é uma marca dentro de si. E algumas pessoas que passam trauma, parte delas fica o tempo todo naquele lugar, naquele momento, naquela vivência. E vez ou outra, mesmo que inconscientemente, ela revisita aquilo lá através dos sentimentos, através de imagens, através de gatilhos na vida, que geram reações químicas dentro dela que vão fazer com que, muitas vezes, uma doença se manifeste. Tá bom? Espero ter respondido à altura a sua pergunta, que é uma pergunta bem interessante e muito boa. Obrigado aí pelas perguntas, viu? Então é isso. Tem mais alguma pergunta? Não sei, acho que não. Tá bom, né? Então, meus amigos, tá sem pergunta? Aqui ó, a pessoa já constelou e apareceu isso, crianças mortas. Não tem conhecimento, mas vou buscar saber melhor. Não precisa buscar saber, viu? Eu não vou dizer o nome para não expor as pessoas. Não precisa buscar saber. A gente pode deixar isso na alma, deixar isso atuar na alma. A gente faz uma constelação e ela é profunda, esquece, deixa isso, que é como uma semente plantada. Deixa reverberando dentro de si, que aquilo vai crescendo e se cresce e se aparece dentro de nós, de dentro para fora. Tá bom? Espere e verá. Então, obrigado a todos. Obrigado mais uma vez à doutora Tatiana, ao Fernando, muito querido, que sempre nos auxilia aí com a parte técnica e tudo mais do site. E eu espero que as pessoas tenham gostado. Grato mais uma vez, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que auxiliaram, a Juliana, minha esposa, que me auxilia nessas coisas também, tá? E saúde para todos vocês, saúde para todos nós, sabedoria. E espero que auxilie as pessoas ao longo do tempo aí a caminharem na vida e serem mais felizes. Contem comigo. Tudo de bom. Um grande abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.